Seja muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra. Este programa é parte de um estudo sobre todos os livros da Bíblia. Iniciamos esse curso com o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Já estamos no Novo Testamento e concluímos o estudo dos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, conhecidos como os evangelhos sinópticos, por possuírem conteúdos semelhantes. Iniciamos hoje o estudo do Evangelho de João, o meu preferido e de muitas pessoas também. As razões por que o Evangelho de João é especial é o seu estilo de narração e o seu propósito quando foi escrito. O autor desse Evangelho é o mesmo do livro do Apocalipse, o último livro do Novo Testamento. Se você estiver familiarizado com o livro do Apocalipse, já conhece um pouco o estilo do apóstolo João. Além desses 2 livros, João também escreveu 3 pequenas epístolas. Quando João escreveu o livro do Apocalipse, usou uma linguagem de sinais e códigos. Percebemos esse mesmo estilo no Evangelho de João. O apóstolo Paulo deixou registrado no primeiro capítulo da primeira carta aos Coríntios que os gregos estavam vivendo uma busca intelectual. Portanto, para eles o Evangelho era besteira. No mesmo capítulo, Paulo conta que os judeus pediam sinais. O que Paulo quis dizer com isso? Ele quis dizer que os judeus pediam sinais da parte de Deus como prova de que estavam sendo guiados por ele por um caminho específico. Paulo também se referiu ao pensamento judaico e à forma de comunicação deles, feita por meio de uma linguagem de sinais e símbolos. Apocalipse é um livro muito bonito, escrito dentro da linguagem de sinais e símbolos dos judeus. Quando João escreveu o 4º Evangelho e o livro do Apocalipse, inspirado pelo Espírito, foi como se ele escrevesse uma mensagem para o povo de Deus usando uma linguagem de códigos. E para entender essa mensagem, o povo de Deus precisa de chaves que revelem esses códigos. Proponho que você procure algumas dessas chaves para que você compreenda tanto o livro do Apocalipse como o Evangelho de João. A primeira chave é saber que o Evangelho de João foi escrito dentro de uma linguagem judaica de códigos. Isso quer dizer que, mesmo não usando um código de sinais tão complexos como no Apocalipse, ainda assim devemos procurar a profundidade do significado do que João escreveu no seu Evangelho. Esse Evangelho foi escrito em 2 níveis. Uma simples criança pode compreender o primeiro nível. Eu mesmo ensinei meu primeiro filho a escrever através do primeiro capítulo do Evangelho de João, de tão simples e compreensível que ele é. Ao mesmo tempo, esse livro também possui um nível mais profundo e muitas pessoas não chegam a atingir esse nível de compreensão. João usou muito esta linguagem alegórica no seu Evangelho para apresentar esse significado mais profundo. Já ouvi falar que, apesar de uma simples criança poder compreender o Evangelho de João no primeiro nível para começar a compreender o segundo nível, é necessário ter mestrado em filosofia. Mas não é nada disso, ninguém precisa de nenhum diploma de filosofia para entender o Evangelho de João no segundo nível. Aliás, o Evangelho de João é o meu preferido justamente por causa do segundo nível, por causa da alegoria e da inspiração da linguagem espiritual de código. Uma outra chave que serve para revelar o código da mensagem do 4º Evangelho é perceber que esse é o único livro da Bíblia dirigido aos incrédulos. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 a 17, ele afirmou que o propósito da Bíblia é que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Portanto, a Bíblia não é dirigida ao incrédulo, mas ao crente em Deus. Deus tem uma mensagem para o incrédulo e essa mensagem é: creia no Evangelho e arrependa-se. Mas aos que creem em Deus, deu 66 livros santos e inspirados para que se tornem perfeitos e maduros. Deus quer que cresçamos espiritualmente e sejamos completos dentro do seu propósito e do seu plano para nossas vidas. Há muito do Evangelho de João para o aperfeiçoamento do povo de Deus, mas além disso, também é o único livro da Bíblia dirigido aos incrédulos para que creiam. O apóstolo João nos diz neste Evangelho, na sua primeira epístola, por que nos escreveu. Dar uma olhadinha nessas referências pode nos ajudar a compreender o propósito do 4º Evangelho. João deixou muitos sinais registrados. Por sinais, ele quer dizer milagres que provam que Jesus foi o Messias, o Cristo, o Filho de Deus e Salvador do mundo. No versículo 31 do capítulo 20, João afirma: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome.
O propósito de João, quando escreveu o quarto evangelho, foi para nos ajudar, para que examinássemos o relato desses sinais, destas evidências que Jesus nos deixou, que provam que Ele é quem disse ser e qual foi o seu propósito nesse mundo. No último versículo desse evangelho, João afirma que se ele tivesse contado todos os sinais que Jesus fez, não haveria livros suficientes para registrar tudo. Essencialmente, João nos diz que, entre todos os sinais miraculosos que Jesus fez, ele selecionou alguns, e se nós examinarmos esses registros, nos convenceremos que Jesus de Nazaré foi o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E que se nós crermos nessa verdade anunciada neste evangelho, teremos vida eterna. Esse foi o propósito de João ao escrever o quarto evangelho. Isso faz deste livro, dentro do cânon das Escrituras, um livro especial, porque ele é dirigido ao incrédulo e afirma categoricamente que seu objetivo é que o incrédulo venha a crer. Entender qual foi o objetivo de João quando escreveu este evangelho pode afetar profundamente a sua compreensão e nos fazer apreciá-lo ainda mais. É por isso que quando alguém diz ao pastor que quer começar a ler a Bíblia e pergunta por onde deveria começar, ele primeiro pergunta se a pessoa crê no Evangelho. Se a resposta for não, mas se ela está interessada, então o pastor sugere que comece pelo Evangelho de João, porque o objetivo de João foi fazer com que o incrédulo cresce e recebesse a vida eterna. Outra chave para compreender o Evangelho de João é perceber que, diferentemente dos outros evangelhos, o de João apresenta uma argumentação sistemática. No geral, os outros evangelhos apresentam a biografia de Jesus e um registro dos seus ensinamentos e de alguns dos seus milagres e curas. Como já falamos, os evangelhos possuem perspectivas diferentes da vida de Jesus na terra, mas o de João possui uma argumentação sistemática. A questão que ele sustenta nos 21 capítulos do seu livro é que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Ele traça esta verdade em todo o livro, começando do primeiro capítulo, sempre batendo na mesma tecla. João foi consistente e sistemático, reforçando sua argumentação de que Jesus, o Jesus de Nazaré, é o Cristo, o Filho de Deus e Salvador do mundo. Jesus não teve um nome como a maioria das pessoas tem, como, por exemplo, João da Silva ou Edson Bruno. Seu nome era Jesus, mas ele era identificado como Cristo. Quando nos referimos a ele como Jesus Cristo, estamos dizendo que Jesus, o Jesus de Nazaré, é o Cristo. Em grego, a palavra Cristo quer dizer Messias. Quando João diz que Jesus é o Cristo, ele estava dizendo que o Jesus sobre o qual lemos no Novo Testamento é o Messias profetizado no Velho Testamento. O apóstolo Paulo, um rabino antes de se converter, afirma no livro de Atos que, em suas viagens missionárias, ele ia de uma sinagoga a outra, provando aos rabinos judeus pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Em suas cartas, ele afirma que a doutrina básica da Igreja do Novo Testamento era Jesus. Jesus é Senhor. Vou repetir. Jesus é Senhor. Lemos isso em 1 Coríntios 12, 3. No final do Novo Testamento, em sua primeira epístola, João afirma que a doutrina básica da Igreja do Novo Testamento era Jesus é o Cristo. Quando juntamos todas essas informações, chegamos ao que chamo de uma abordagem do Evangelho de João. Por causa dos propósitos de João ao escrever o seu Evangelho, e a fim de o estudarmos, devemos colocar em perspectiva 3 questões. A primeira, quem é Jesus? Segunda, o que é fé? Terceira, o que é vida? No capítulo 21 do seu Evangelho, João afirma que escreveu esse livro para fazer um relato dos sinais miraculosos que Jesus fez para nos convencer que a resposta à primeira pergunta é que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Capítulo após capítulo, João nos afirma das mais variadas e belas maneiras que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Em todos os capítulos desse Evangelho encontraremos a resposta para a pergunta: o que é fé? João declarou que faria este relato a respeito de Jesus para nos convencer de que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e que se acreditarmos nas verdades relatadas neste livro, receberemos vida eterna. Em todos os capítulos, João não está dizendo apenas para acreditarmos na sua argumentação sistemática sobre Jesus. Ele explica o que quer dizer quando nos exorta a crermos na sua argumentação sobre quem Jesus é. O que é fé? O conceito de fé é muito difícil de ser definido.
Por isso, em todos os capítulos, João faz ilustrações sobre quem é Jesus e nos mostra o que significa crer que Jesus é o Cristo. Se entendermos e crermos em tudo que João falou sobre quem é Jesus, receberemos vida eterna. Essa vida eterna que ele menciona não é a vida que nunca acaba. Ele não está se referindo à quantidade de vida, mas sim à qualidade. No capítulo 10, versículo 10, João registra as seguintes palavras de Jesus: Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Que tipo de vida Deus planejou para o homem? É sobre isso que João está falando quando usa a expressão vida eterna. Vida eterna implica tanto em qualidade como em quantidade de vida. Segundo João, não experimentamos essa qualidade de vida com o nascimento físico. Mas se vivenciarmos o que ele chama de novo nascimento ou nascimento espiritual, aí sim teremos vida num plano mais elevado. Teremos vida mais abundante, ou então teremos vida eterna. Em todo o livro, João não apenas explica, mas também ilustra o que quer dizer com vida eterna. Então, quando lemos o livro de Jesus, devemos perguntar: João, o que é vida? O que você quer dizer por vida eterna? Lembre-se das perguntas que estaremos fazendo à medida que analisarmos o livro de João. Quem é Jesus? O que é fé? E o que é vida? Você verá que João responde a cada uma dessas perguntas em todos os capítulos do seu Evangelho. No primeiro capítulo, Jesus é apresentado como Cordeiro de Deus. No segundo, como aquele que transformou a água em vinho e como doador da alegria e da vida. No terceiro, como único Filho de Deus, única solução de Deus e único Salvador. No quarto, como água viva. No quinto, como a chave das Escrituras. No sexto, o pão da vida. No sétimo, o mestre da parte de Deus. No oitavo, aquele que sabe de onde veio e para onde está indo. No capítulo 9, luz do mundo. No 10º, o pastor de ovelhas. No capítulo 11, a ressurreição e a vida. No 12º, a semente de trigo que cai na terra e morre para que produza frutos e glorifique seu Pai. No 13º, o servo que lava os pés dos seus apóstolos. No 14º, aquele que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 15, a videira que procura por seus ramos. No capítulo 16, aquele que enviou o Santo Espírito. 17, o sumo sacerdote que intercede pela sua igreja. No capítulo 18, a testemunha que disse, foi por isso que nasci e vim a esse mundo, para que eu possa dar testemunho da verdade. No capítulo 19, como o Cristo crucificado. No 20, o Cristo ressurreto. E no 21, a grande comissão de Cristo. Para que você comece a criar o seu mosaico, quem é Jesus Cristo para mim? Selecione um dos capítulos e o retrato que ele traz de Cristo. Acabei de apresentar a você a minha coleção de retratos de Jesus. Agora você deve selecionar um dos retratos da sua coleção. É muito mais significativo se você tiver a sua própria coleção. Memorize quais são os títulos que você deu a cada capítulo ou aos retratos. E medite sobre eles enquanto estudamos o Evangelho de João. Faça do pedido que os gregos fizeram a Filipe a sua própria oração. Senhor, queremos ver Jesus. Na primeira igreja da qual eu fui pastor havia essa inscrição no púlpito e todo domingo quando eu ia pregar, li a frase, Senhor, queremos ver Jesus. Era como se a igreja dissesse para mim ou para qualquer um que lá pregasse. Não queremos blá 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 sociológico, nem política, nem psicologia. Queremos ver Jesus em cada uma das pregações feitas nesse púlpito. Estude o Evangelho de João com essa mesma oração no seu coração. Senhor, queremos ver Jesus. Peça ao Espírito Santo que revele Jesus Cristo para você. Os teólogos afirmam que os 18 primeiros versículos do Evangelho de João devem ser considerados como um prólogo. Uma vez ouvi um pregador dizer que, num sermão, o pregador deve dizer 3 coisas. Dizer sobre o que falar, falar o que se propôs a dizer e, por último, dizer tudo o que foi dito. Bom conselho este. É exatamente isso que o apóstolo João faz no seu Evangelho. Nos primeiros 18 versículos ele diz sobre o que vai falar. Do versículo 19 do primeiro capítulo até o versículo 30 do capítulo 12, ele diz aquilo que se propôs dizer.
E nos versículos 30 e 31 do capítulo 20, João conta tudo o que disse anteriormente. Neste prólogo, João apresenta o Evangelho em miniatura, num formato condensado. Ele afirma que Jesus Cristo foi a palavra de Deus. A palavra é o veículo de um pensamento. Se você quer transmitir uma ideia, você usa a palavra. Deus transmitiu seus pensamentos ao homem através de Jesus. É isso que João quer dizer quando afirma que Jesus era a palavra. Essa palavra viva de Deus estava com Deus no início. Essa é a mensagem principal do Evangelho de João. A palavra se tornou carne e habitou entre nós, para que víssemos a glória de Deus. Deus queria que o homem tivesse mais do que a palavra escrita do Gênesis a Malaquias. Deus queria uma palavra que pudéssemos ver de carne e osso e com quem pudéssemos interagir. Em seu prólogo, João anuncia qual é o seu propósito ao escrever seu livro. Aquele que a palavra estava no mundo e o mundo não o reconheceu, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Quando João fala veio para o que era seu, está se referindo ao povo judeu e a seguir ele passa a falar de maneira mais generalizada. Aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Em outras palavras, nasceram de novo. É sobre isso que João fala sistematicamente em seu livro. Quando as pessoas respondem a Jesus e o recebem e creem nele, nascem de novo, não fisicamente, mas do Espírito. Elas nascem de novo de Deus. É sobre isso que João fala nos primeiros 18 versículos e em todo o livro. A primeira coisa que João fala a partir do versículo 19 é sobre o batismo de João. Você se lembra de João Batista? Falamos sobre ele quando estudamos os evangelhos sinópticos. Observe que o apóstolo João fala no seu prólogo sobre João Batista quando fala de Jesus, a palavra que veio ao mundo. E logo em seguida fala sobre João Batista, que foi um precursor de Jesus. No prólogo de João vemos que o autor afirma várias vezes que João Batista não era e não era. É interessante perceber que a entrada de Jesus e de João Batista em cena é cumprimento de uma promessa. Mas João Batista estava sempre dizendo, eu não sou, eu não sou, eu não sou. É o que lemos no capítulo 3. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Por outro lado, Jesus afirmava, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Logo no primeiro capítulo lemos o registro do testemunho de João Batista quando batizou Jesus. Eu vi o Espírito descer dos céus como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito, aquele sobre quem você vê o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. É esse o testemunho que João repete sistematicamente em seu livro. No capítulo 1 ele fala que Jesus é o Filho de Deus porque o Espírito veio sobre ele como uma pomba enquanto ele estava sendo batizado por João Batista. Ainda no primeiro capítulo, João Batista apresenta Jesus mais uma vez para seus discípulos, entre eles André. Vejam, é o Cordeiro de Deus. Depois disso, os discípulos de João passaram a seguir Jesus. Jesus então vira-se e pergunta a eles, o que vocês querem? Essa é uma pergunta importante. Nós fomos criados com capacidade de escolher e Deus nunca vai violar esse direito. O direito de escolha é sagrado para Deus e nos torna a imagem e semelhança do nosso Criador. É claro que arcamos com as consequências das nossas escolhas, mas mesmo assim podemos fazer nossas próprias escolhas. Quando Jesus perguntou àqueles homens o que vocês querem, eles responderam, Rabi, onde estás hospedado? Essa foi uma pergunta bem pragmática e Jesus respondeu com o mesmo pragmatismo. Venham, e vocês verão. O texto continua relatado que eles seguiram Jesus e todos morreram por ele, por causa do que viram quando assumiram o compromisso de ir e ver. Um desses homens chamava-se Natanael, que aparentemente era um homem muito temente a Deus. É provável que todos os que se tornaram apóstolos conhecessem bem as Escrituras. Mas Natanael parecia ser extremamente devoto. E as Escrituras dão a entender que ele tinha seus momentos de meditação na palavra e oração debaixo de uma figueira. Ninguém além dele mesmo sabia disso, só ele e Deus. Quando Jesus o encontrou, disse,
Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Em outras palavras, esse é um santo judeu. Natanael respondeu: De onde me conheces? E Jesus disse: Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Natanael foi convencido e falou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Como Jesus sabia que Natanael buscava Deus debaixo da figueira? Natanael ficou maravilhado. Mas Jesus acrescentou: Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Será que, assim como Natanael, você também tem um lugar onde se encontra com Deus? E agora, você se lembra das 3 perguntas do início do programa? Quem é Jesus? O que é fé? E o que é vida? Quem é Jesus no capítulo 1? Jesus é a palavra que se tornou carne e viveu entre nós. A graça e a verdade vieram através de Jesus. Jesus nos deu também a graça para podermos aplicar a verdade que veio por meio dele. Quem é Jesus no capítulo 1? Ele é a palavra eterna em carne, para que possamos ver Deus expresso através do homem e também sua glória e sua graça. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode descobrir outros títulos para Jesus no capítulo 1 de João. Quem é Jesus? O que é fé no capítulo 1? Fé é responder a Jesus. Quando a palavra eterna, Jesus, veio em carne e viveu entre nós, ela foi para os judeus, mas esses não a receberam. Por isso Jesus se voltou para todos os que o recebessem e crescem nele. A todos os que o receberam ou creram nele, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus, ou então, nascidos de novo. Por isso, no capítulo 1, fé é crer em Jesus e recebê-lo. A fé está ilustrada naquele encontro pragmático de Jesus com aqueles homens que se tornaram seus apóstolos mais tarde. Fé é ouvir a pergunta: o que vocês querem? Fé é ir e ver. Fé não requer a aprovação no exame de teologia. Fé é responder ao convite de Jesus para ir e ver. E o que é vida no capítulo 1? Vida é nascer de novo. É assumir o compromisso de ir e ver. É mudar totalmente por causa da decisão de seguir a Jesus. De acordo com o capítulo 1, é isso que Jesus é. É isso que é fé, é isso que é vida. Convido você a estar atento ao nosso próximo programa. Deus lhe abençoe. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.